Todas as minhas roupas, até os meus 18 anos, eram doadas. Eram doadas porque eram das minhas primas, Rogéria, Rochelle e Ana. E elas eram maiores que eu e as minhas roupas eram doações. Roupas, sapatos, eram todas doações dela, porque a gente não tinha condições de comprar roupa. Meus pais não tinham. E eram doações. Eu subia, ia pra casa do meu tio rico, tinha um sítio, ele tinha, e eu subia no pé de jabuticaba dele, tirava o jabuticaba, colocava no carrinho pra vender na rua. Então, antes dos 12 mesmo, porque nos 12 foi quando eu fui pra casa do sétimo pra olhar os filhos dele. Mas antes dos 12 anos, eu já fui pra rua pra vender jabuticaba na lata. Pra poder ter um dinheiro. Uau! Então, por quê? Nesse momento, Lili, eu percebi que eu não podia contar com meu pai, eu não podia contar com a minha mãe. E a mudança de mentalidade na minha vida, essa mudança, ela se inicia quando a Cristina, né, a minha ex-chefe, ela olha dentro dos meus olhos e ela fala comigo. Eu lembro como se fosse ontem. Cheguei da escola, eles estavam na mesa do almoço da casa deles, eles estavam almoçando. E aí as meninas já tinham subido para tomar banho, para ir para a escola, então as meninas não estavam, estava a Cristina e o Marcos, né, o falecido esposo dela. E aí ela olha, me chama, Carla, vem aqui. Nós decidimos pagar o seu vestibular, porque nós acreditamos em você. E aí naquela hora eu não entendi, porque nem eu acreditava em mim. E aí foi naquele momento que eu pensei assim, não, isso pode dar certo, hein? Será? A minha identidade, ela era tão afetada, que eu não sabia que curso fazer. Eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia quem eu era, o que eu quero ser da minha vida, não sei. Alguém acreditou em mim, mas e agora, o que eu vou fazer? E aí naquele momento eu fiz eu fiz uma aplicação na Federal, né, para ciências biológicas. Ciências biológicas, vestibular, ficaram faltando 2 pontos para eu passar na Federal. Nossa. Eu não passei no vestibular da Federal, mas aí eu consegui uma vaga de estágio na empresa, né, que eu trabalhei durante 14 anos. Ela me levou para fazer essa entrevista de estágio, a Cristina. Ela me levou, ela continuou acreditando em mim, me levou para fazer a entrevista de estágio, mesmo não tendo carteira assinada. Ela pagou todos os meus direitos. Foi com esse dinheiro que eu fiz o alicerce da casa da minha mãe. Eu paguei o alicerce da casa da minha mãe com o dinheiro que a Cristina depositou em mim, pagando todos os meus direitos, mesmo eu não tendo direito, né? Porque na época empregada doméstica não tinha direito a FGTS, FES, 13º, ela pagou férias, pagou 13º, pagou tudo. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, uma indústria de cosméticos, e aí ali eu trabalhei durante 14 anos nessa fábrica de cosméticos, e aí ali a minha chefe na época falou, tá na hora de você fazer um vestibular. E eu quero que você faça farmácia. Ela falou comigo, eu quero que você... E eu achava muito de farmácia, mas se eu não passei em ciência biológica, eu vou fazer farmácia, mas eu não vou passar mesmo. Pois eu fui, fiz o vestibular, passei. E aí, quando eu passei no vestibular, eu estudei 6 meses no Pitágoras. 6 meses. Sabe por que eu estudei 6 meses? Porque eu fiz o Enem na época. Na época tinha o Enem. Eu já tinha feito a minha matrícula, eu já tinha começado a estudar. E aí chegou a época do Enem e eu apliquei pro ProUni. Eu gabaritei na redação. Eu tirei 100% na redação. Eu podia escolher fazer medicina se eu quisesse. Eu tinha tanto medo que eu tinha certeza que eu não tinha passado. Eu tinha certeza que eu não tinha passado. Sabe onde que eu fui? Eu lembro como se fosse eu tava na empresa trabalhando. E aí eu tava com medo de corrigir a minha prova. Eu peguei a minha prova, eu fui pro banheiro da empresa. Eu não tive coragem de corrigir na frente das pessoas. Eu peguei o gabarito, fui pro banheiro, e aí o povo veio pro banheiro achando que eu tava passando mal. Porque eu comecei a gritar. Acertei! Não acredito! Não, deixa eu ver se tá certo. Eu ficava assim, ó. Não. Quê? Não, eu acertei isso aqui. Não é possível que eu consegui acertar isso. Eu acertava e eu achava que eu tinha pegado o gabarito errado. Aí eu voltei, gritando no meio da fábrica, eu voltei no computador e imprimi de novo o gabarito da prova, porque eu achei que eu tinha pegado o gabarito errado, porque eu não acreditava que eu tinha acertado a prova. Nem eu conseguia acreditar. Mesmo depois disso Mesmo depois disso tudo,
eu não acreditava que aquela nota era de verdade. E aí depois eu ainda fiquei esperando sair pra ver se era real mesmo. Será que isso é verdade? Não. Isso aqui é pegadinha. É pegadinha isso aqui. Não é aqui, Liliana, na minha mente, não é possível que eu acertei isso tudo. Olha que incrível a pessoa desacreditar e mesmo acertando, fazendo a prova ela mesma, ela não confiar em si.